Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Robson. Eu irei falar sobre alguns assuntos que creio que seria bem interessante, né? Eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho. Eu passei muitos anos como evangélico, nasci católico, né? E a partir dos 16 anos eu passei a frequentar a igreja evangélica e passei lá 16 anos da minha vida, entendeu? Foi muito interessante, aprendi muita coisa, né? Mas hoje eu percebo a importância da Igreja Católica para o Ocidente e para as nossas vidas, inclusive para as igrejas evangélicas em si, entendeu? Daí comecei a estudar com o professor Olavo de Carvalho e percebi a importância da Igreja Católica, né? Como eu acabei de falar. Então, eu vou falar alguns assuntos interessantes, né? O meu objetivo seria fazer uma contribuição, na qual o professor Olavo ele já iniciou um trabalho cultural aqui no Brasil, né? E os alunos dele, iremos ter que dar continuidade ao trabalho que já foi feito pelo professor Olavo. O professor Olavo ele fez todo o alicerce. Agora cabe a nós construir, né, muralhas, castelos, né, fortes aí para podermos restabelecer a ordem no Brasil, em termos culturais, é claro, né? Eu comecei falando um pouquinho sobre política há uns 2 anos atrás. Tinha um podcast com um amigo meu, que é o Douglas, no qual falávamos muito sobre as questões políticas, né? Mas eu acho mais importante fazer um trabalho cultural, entendeu? Muito mais importante. Inclusive, não é de mim, é algo que o professor Olavo ele pediu para os alunos dele fazer, que seria trabalhar na parte cultural. E é o que eu estou fazendo. Eu vou passar para vocês os temas que eu vou abordar. É claro, temas que eu domino, né? Boa parte. Não sou um expert, mas dá para ensinar, dá para passar para vocês. Então, seria a mitologia grega, né? Que é bem interessante. O professor Olavo, ele fala muito da importância da obra de Carpo, que seria é, a história da literatura ocidental, do Otto Maria Carpo. Daí, o professor Olavo ele fala para você comprar o livro, é, começar a ler, notar os autores e sair comprando os autores e começar lendo os autores que ele indica, né? Eu comecei a ler e fiz exatamente o que o professor Olavo indicou, né? Por incrível que pareça, por muita coincidência, foi algo que eu já, eu já gostava. Seria a mitologia grega e a civilização romana, né? Em si, que tem uma mistura entre os dois, né? Inclusive, a literatura ocidental nasce na Grécia com Hesíodo e Homero, né? Inclusive, esses dois autores que eu irei abordar no meu canal no YouTube, né? Esse canal aqui, né? Então, o que é que acontece? Eu vou passar para vocês passo a passo, vou falar de Hesíodo, da criação dos deuses, que seria Teogonia, que é a obra de Hesíodo. São 2 livros, seria Teogonia e Trabalho de Dias. Porém, eu acho mais interessante falar da Teogonia, que seria a criação dos deuses. Depois, eu passo para Homero, né? Ou eu posso inverter. Eu posso falar sobre a Guerra de Troia, de Homero. Depois eu passo para a Odisseia, que seria o segundo livro, né? Aí depois que eu terminar esses 2 livros, eu posso passar para vocês o Teogonia, de Hesíodo, né? E assim, além de falar sobre esses autores, sobre a importância que seria o início da literatura ocidental, né?
Tipo, tudo que vem desses autores, não, depois desses autores, todos os autores futuros se inspiraram nesses dois, que seria o Hesíodo e Homero, né? Inclusive tem alguns livros depois da Guerra de Troia que seria de outros autores, é o Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Daí eu vou passar para vocês, né? Fazer um compilado, né? E passar para vocês e falar da importância da literatura grega, da filosofia em si, para as nossas vidas hoje, né? É, eu acho que creio que as pessoas que irão assistir às aulas, elas já sabem do que o Ocidente ele está erguido sobre três pilares, que seria a mitologia, a filosofia grega, o direito romano e os princípios judaicos cristãos, né? Então esses são os pilares do Ocidente, que seria a Europa e as Américas, né? É onde não temos ditaduras. E quando temos é algo fantasiado de democracia. É o que vemos na Venezuela, que vemos em Cuba, né? Mas eles falam que é democracia. Então assim, não é algo como o Oriente. O Oriente você vê ditadura, eles falam que é ditadura, né? Sabemos que é ditadura, né? Então assim, eles têm um modo diferente de viver. Então eu queria falar para você, queria passar para vocês a importância da literatura grega, da filosofia grega, né, dos contos homéricos, de Hesíodo, né? Porque quando eu estava na igreja evangélica eu tinha muita dificuldade porque os pastores falavam os deuses pagãos e tal, mas não. A mitologia grega, os deuses, ela serve para explicar a criação do mundo, né? Inclusive, se você ler a Apologia de Sócrates, você vai ver que Sócrates ele começou a desmistificar, ele começou a falar que a literatura grega nada mais é algo para poder explicar a nossa vida, algo para aplicar na nossa vida, né? Então ali é cheio de símbolos, né? Arquétipos. Então, o objetivo aqui é explicar para vocês, desmistificar muitas coisas, né, e falar da importância. Porque, para falar a verdade, pessoal, a educação brasileira ela é muito deficiente, né? Tipo assim, você só ouve falar de Homero, você só ouve falar de Hesíodo quando você chega, tipo, a partir dos 30. Tem gente que nunca vai ouvir falar, né? Homero é um pouco conhecido, mas Hesíodo eu só ouvi falar de Hesíodo depois dos... Não vou revelar a minha idade aqui, não. Então, assim, estou dando continuação ao trabalho do Olavo, que seria a parte cultural, explicar para vocês a importância, e com isso vou indicar os autores, passar as referências e tal, né? Não seria a resenha do livro de Homero, Lia de Odisseia, não. Seria algo muito mais além, né? Até porque dentro da Guerra de Troia, depois da Guerra de Troia, você vê muitos autores abordando aquele tema, a Guerra de Troia. Ésquilo, Eurípides, Sófocles, no teatro grego. Por exemplo, as troianas, né? Que isso aí sucede à Guerra de Troia. Quando Troia ela é invadida, né? Tipo, eu vou falar, mas muitos já sabem, mas eu vou falar como se ninguém soubesse. Depois da ideia do Odisseu, que é Ulisses, de colocar um cavalo para dentro de Troia, na verdade o cavalo, depois eu vou explicar para você como foi a ideia, né? E teve pessoas de Troia que queriam o cavalo, né, como presente, e outros falavam que, no caso de Cassandra ela era ela tinha o dom da visão, né? Filha de Príamo, uma das princesas de Troia. Ela falava: olha, se vocês colocar esse cavalo para dentro de Troia, Troia será destruída, né? Mas ninguém deu ouvidos a Cassandra. E tem motivos para não dar ouvido, né? Eu vou explicar tudo isso para vocês.
Depois disso tem, acho que tem um livro que se chama As Troianas. É quando o Menelau ele entra lá em Troia, né? Para saquear e é, buscar a esposa dele. No caso, para matá-la, né? Que seria Helena. Helena, ela tinha fugido com Paris. Isso deu todo o motivo para os gregos se juntarem ali para poder guerrear com Troia. O motivo foi esse, né? O rapto de Helena, né? Então, pessoal, isso aqui é uma breve introdução, né? Eu vou iniciar esse trabalho. Eu já tinha colocado um trabalho lá aqui no canal, só que foi só uma espécie de teste, né? Só para ver se realmente ficava bom e tal. Tava só iniciando, né? Mas eu resolvi fazer essa introdução aí para passar para vocês, né? E vou falar também sobre a importância da, daquela literatura, né? De Homero, de Hesíodo, para o Ocidente hoje, entendeu? Daí começou toda a estrutura literária, né? Por exemplo, se você for ler a Divina Comédia, ali tá cheio de Ilíada, né? E da Odisseia, entendeu? Então Homero, Dante, ele puxou muito, né? Então ele lia muito Homero, né? Então, se você ler a Divina Comédia ali, tá cheio de Ilíada e da Odisseia, né? Então é isso, pessoal. Até mais e até a próxima.